Olá! Neste momento, vamos estabelecer um diálogo com algumas obras do contexto da década de 70 que trazem esse caráter testemunhal que nós falamos no encontro anterior. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós dissemos que a literatura de testemunho, ela se divide em duas perspectivas. Uma da escrita de si, em que a voz vai falar, a voz narradora vai falar sobre as suas experiências sobre as suas experiências sobre uma dada situação, e em terceira pessoa, quando essa voz fica de fora dos acontecimentos e narra sobre as vivências do outro. Para estabelecer esse diálogo, nós vamos nos direcionar a duas obras específicas, que é O Estandarte da Agonia, de Eloneida Stuart. Eloneida Stuart, ela é uma escritora não muito conhecida, ela não faz parte do cânone literário, mas ela traz uma discussão extremamente pertinente para pensarmos esse momento da ditadura militar. Eloneida, ela é de Fortaleza, Ceará, é jornalista, cronista, feminista, exerceu vários mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, uma mulher com uma grande notoriedade. Esta obra, O Estandarte da Agonia, vai narrar a história de Assuncena, uma personagem inspirada na vida de Zuzu Ângel, que foi uma estilista brasileira também na década de 50, que teve o seu filho desaparecido nos porões da ditadura, e ela, a Assuncena, a personagem inspirada na Zuzu Ângel, vai trazer todas as suas angústias, reunir todas as suas forças na busca por informações por esse filho desaparecido. A personagem, ela vai se colocar em ambientes eminentemente masculinos, vai ser ridicularizada por essas figuras, sobretudo nas delegacias por onde ela transita em busca de informações por esse filho, e que essas informações não vêm. Mas o que é interessante é que no seu percurso, na sua trajetória, ela vai colocando em evidência situações de maus tratos vividos pelos presos políticos, situações de angústias de mães que são obrigadas a receber seus filhos dentro da prisão, além de que os seus corpos são ridicularizados pelos seus torturadores. Então, é uma obra que vai trazer esse testemunho de fora, de uma voz narradora em terceira pessoa, mas que possibilita pensar o que representou aquele momento da nossa história. Outra obra interessante é a obra Os que Bebem como Cães, do escritor piauiense Assis Brasil. É um escritor não muito conhecido a nível de Brasil, mas Assis Brasil é jornalista, cronista, crítico literário, romancista e tem uma vasta produção. E essa obra, ela possibilita pensar no testemunho na perspectiva de dentro, ou seja, o testemunho de si. O testemunho que vai trazer as experiências do cárcere vivida por um personagem chamado Jeremias. Esse personagem, ele é professor de literatura e ele é aprisionado. No cárcere, ele vai viver situações extremamente atrozes. Em nenhum momento na obra é informado o motivo da prisão, mas fica subentendido que Jeremias, ele é vítima desse contexto, ele é vítima dos censores da ditadura.
ele é aprisionado como forma de silenciá-lo. Lembrando que, na realidade da década de 70, os professores, sobretudo os professores universitários, eles eram vigiados muito de perto. Então, Jeremias, ele vai ser uma espécie de metonímia de tantos outros professores que tiveram suas liberdades cerceadas. Jeremias, na verdade, vai ser uma metáfora. Jeremias, na verdade, vai ser uma figura metonímica representativa de tantos outros professores que tiveram situações, que vivenciaram situações semelhantes. Então, esta obra, ela vai ser dividida em três espaços, que é a cela, o pátio e o grito. E o que é impactante é que o título já nos remete para uma condição subhumana, os que bebem como cães. O personagem Jeremias e os demais companheiros do presídio, eles não podem se alimentar de forma natural, eles têm que se alimentar como os cães se alimentam. E eles são colocados também numa condição de desmemória, porque são oferecidos a eles um alimento, uma espécie de sopa, em que eles ficam em estado de desmemória o tempo todo. O fim desse personagem, como de outros personagens da obra, é o suicídio. E uma coisa interessante na obra é que o lugar desse suicídio é próximo a um muro branco, e que essa cor branca não está ali por acaso. É uma cor que possibilita a nós, leitores, refletir sobre essa perspectiva de liberdade. Já que a sociedade não oferecia condições de liberdade e de perspectiva de vida, os homicídios cometidos por esses personagens, próximos a esse muro branco, remete à única perspectiva encontrada naquelas condições e naquelas circunstâncias. Existem outras obras que vocês poderão buscar para se inteirar, e não só se inteirar, mas para que vocês possam refletir criticamente sobre as situações vividas por muitos naquele contexto. É importante que vocês não fiquem limitados só ao material que é disponibilizado para vocês. E aqui, para encerrar esse momento, eu vou sugerir outras obras para vocês. É importante vocês pensarem, por exemplo, na obra Em Liberdade, de Silviano Santiago. Esta obra, na verdade, ela é uma espécie de paródia que o Silviano Santiago faz em relação a Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Só que é uma releitura pensando no nosso contexto, ou melhor dizendo, no contexto da época em que ela foi produzida, que foi a repressão dos anos 70. Memórias do Cárcere foi escrita, é uma narrativa testemunial do contexto da ditadura Vargas. Em Liberdade retoma Memórias do Cárcere, mas numa perspectiva da década de 70. Outra obra interessante que eu até falei já para vocês no nosso encontro anterior, que é Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós. Vocês poderão também recorrer a Bar Dom Juan, de Antônio Calado, Quarupi também, de Antônio Calado, enfim, são muitas possibilidades de leituras que nós colocamos aqui à disposição e que vocês poderão buscar em outras fontes. Até mais!